Primeiramente, bom dia, né, a todos e a todas. Agradecer o convite da Fundação Cultural de São José dos Campos, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês a respeito da literatura marginal, um pouco da minha experiência dentro dos centros de atendimento da Fundação Casa, no primeiro momento Jacareí, depois São José dos Campos. Vou pedir então para todo mundo, né, a gente chegar mais pertinho, ficar mais aconchegado aqui, pode ser? Aí a gente bate um papo, se todo mundo puder sentar na primeira fileira aqui. Aí é bom que a gente faz uma coisa mais próxima, né? Deixa eu me controlar aqui com o tempo, para a gente não ter problema. Então, eu vou dividir com vocês um pouco da minha vivência através da poesia, da literatura, né, o caminho que eu acabei seguindo, talvez não uma escolha consciente, mas que a partir do momento que eu me vi nesse universo, aí eu comecei a me apropriar. E a ideia é a gente conversar um pouco sobre literatura marginal em resistência, porque resistir é existir no mundo que a gente vive hoje. E aí, trazendo um pouco dessa vivência da periferia, das pessoas que vivem à margem, a gente vai entender como é que a literatura ela tem sido um instrumento para que as pessoas possam resistir e, ao mesmo tempo, existir. E aí eu vou focar um pouco dessa vivência mais no universo dentro da Fundação Casa, dos adolescentes que estão em conflito com a lei, né? Que é uma experiência muito rica e, a um primeiro momento, a gente acha que não tem muito a ver, né? Eu me lembro quando eu li meu primeiro livro. Eu tinha 7 anos de idade e eu lembro da primeira poesia que eu recitei, que era do Pedro Bandeira, Quem Eu Sou, foi no final de ano, e no final do ano, né, em dezembro, no encerramento do calendário escolar, né, a gente fez uma festa em sala e ia apresentar para os pais. E até então acho que eu não tinha, né, eu não consigo antes disso lembrar minha relação com a leitura, com a literatura, com a poesia, mas a partir disso me marcou e eu comecei a enxergar diferente. Falei, nossa, mas eu gosto desse negócio de poesia, principalmente aquela poesia do Pedro Bandeira, Quem Eu Sou, eu achava que tinha muito a ver comigo e depois, assim, acho que com 16 ou 17 anos, eu busquei reler aquela poesia e falei, nossa, ainda faz sentido para mim muitas das coisas que eu li quando eu tinha 7 anos, né? Então, assim, eu sei que meu primeiro contato mesmo foi aos 7 anos de idade. Depois disso eu digo que eu me viciei e aí eu continuei. E assim, foi uma relação que no primeiro momento ficou adormecida com a questão da poesia principalmente, mas que eu fui resgatando e que hoje ela está mais consolidada dentro dessa vertente do poeta marginal, dentro da literatura marginal. Eu não comecei a fazer literatura marginal, ser um poeta marginal de propósito, mas a partir do universo da Fundação Casa, eu posso dizer que eu até me senti obrigado, né? Porque eu tinha muito o que falar, né? Então eu sempre escrevi, eu tinha muito o que falar. Pode chegar, gente, né? Fique à vontade. E aí eu senti um grande peso de poder dividir com os adolescentes e também dividir com as pessoas o lado humano que eles tinham. Então eu sempre gosto de trazer comigo o seguinte verso, que é assim, eu não sei porque eu escrevo, eu não sei se sei escrever, eu escrevo o que sinto e o que eu sinto nem sempre é certo. Logo eu escrevo errado. Porque no primeiro momento a gente entende, né, principalmente de onde eu vim e do ensino público que com algumas lacunas, então eu não fui condicionado a gostar de literatura, né? E aí eu nem acho que a culpa seja do professor, nem acho que a culpa seja da minha mãe que me obrigava a ler livro, né, para que eu pudesse ter esse hábito, mas eu não gostava porque aquilo não fazia sentido para mim. A partir do momento que começou a fazer sentido, aí eu tive uma outra relação. E assim, às vezes a gente escreve e alguém lê e fala, nossa, mas isso não está bom, né? Eu até brinco, nossa, mas a sua rima é pobre, e aí cria um bloqueio. Então eu já afirmo, eu não sei escrever, eu escrevo de enxerido. Eu não sei escrever, eu escrevo de enxerido, eu escrevo o que eu sinto, então, e eu escrevo para mim. E a partir do momento que eu tive essa consciência, eu acho que eu perdi o bloqueio. E aí, a todo momento, eu preciso escrever, né?
Inclusive, eu ando para cima e para baixo com caderninhos, né? Eu tenho, na verdade, 7 já. E, assim, a vida para mim é poesia, a vida para mim é sentimento, então eu tenho que colocar isso no papel, né? Então, para cima e para baixo eu ando com os caderninhos, e aí, conforme eles são todos preenchidos, aí eu passo para o próximo, né? Então, isso já faz parte de mim. E aí, dentro dessa perspectiva que a gente vai trazer, a resistência, né? A fusão disso, que resistir, existir, é muito louco. E aí, principalmente no universo do adolescente em conflito com a lei, no universo da periferia, está difícil muitas vezes resistir, né? Porque a gente existe dentro do conceito de ser, às vezes, morto-vivo, ou dentro de um conceito de você seguir aquilo que as pessoas te impõem. Mas o quanto que você é você mesmo, né? Então, a gente proporciona alguns debates e aí fica pensando assim, hoje, o ter está mais importante que o ser. E dentro dessa perspectiva do ter, a gente deixa de existir. Então, a gente precisa resistir a essa sociedade que é louca nesse sentido, né? E aí a gente perde nossa essência. E perder essa essência tem feito com que muitos jovens saiam do convívio da sociedade e possam ir para dentro da Fundação Casa. Então precisa ser feito esse resgate. E não é fácil, seja do adolescente em conflito com a lei, mas seja do cidadão normal. Está difícil hoje em dia resistir. Então a gente é absorvido por um mundo onde os valores já não são mais importantes, onde ser não é mais importante. A gente vive uma geração descartável. Toda relação tem que ser uma relação de troca, mas onde a gente tira um proveito. E aí, através da literatura, a gente tenta resgatar isso, né? Fazendo o resgate do sentimento, que é a coisa que tem que vir em primeiro lugar, que a gente se perdeu um pouco. Mas não é fácil, né? Resistir para existir. E aí, a literatura marginal, gente, né? Só um breve histórico muito rápido assim. Quem de vocês conhece a literatura marginal, já ouviu falar, né? Vamos fazer uma troca, eu falo com vocês, vocês falam comigo, tá bom? Fica à vontade. É meio estranho para mim ainda esse formato de palestra, então a gente vai fazer um bate-papo, né? A literatura marginal, que é daqueles que estão à margem, tanto no sentido da margem da lei, da margem do direito, mas também à margem de um modelo posto, né? Então, assim, você tem que seguir essa tradição. Não, você tem que fazer poesia concreta. Não, você tem que estar dentro desse estilo literário, né? A poesia marginal, ela nasce com essa ideia de você não precisar se enquadrar dentro de um estilo, de você não precisar seguir um padrão, né? Então, você está livre. Eu costumo dizer que a literatura marginal, ela nasce com uma licença poética exagerada. Então, eu não fico preso a conceito nenhum. E, principalmente na década de 70, né, com a geração mimeógrafo, eles, num contexto de ditadura militar, né, de censura, eles resolveram produzir de maneira independente, né, a sua obra literária e distribuir isso para várias pessoas, né? E a principal tecnologia da época era o mimeógrafo, né? Então eles mimeografavam as poesias, distribuíram em bares, né? Foi de certa forma uma democratização. Você sai do espaço onde está muito elitizado, onde a poesia está para poucos, né? E você vai até ela na comunidade, você vai até ela nos bares, você sai um pouco disso, né? E aí tem grandes nomes, né? Dessa época aí, né? Uns que as pessoas mais conhecem é o próprio Chacal, Paulo Leminski, mas beleza, né? Eles queriam ter essa liberdade para fazer do jeito que eles achavam melhor, sem estar preso a nada. É claro que tinha uma crítica social nessa poesia, tinha, mas é diferente da literatura marginal que ressurge a partir do final da década de 80 e 90. Porque essa literatura marginal, né, que vem pegando carona com hip hop, com rap, que está mais dentro da periferia, ela surge a partir de uma outra necessidade. O rap, que significa ritmo e poesia, né, ele é uma poesia ritmada. Então foi quando o pessoal da própria periferia começou a produzir cultura. É claro que eles sempre produziram cultura, né? E aí, em termos de música, a gente vê o samba, principalmente, que era uma forma de denúncia também. Mas o rap ele vem trazer um discurso muito mais contundente, né? E acerca da criminalidade que está muito exagerada. Então, assim, eu começo a denunciar esses meus jovens que estão morrendo, essa violência da polícia, esse esgoto a céu aberto. E aí, através do rap, muitas pessoas começam a ser influenciadas. Poxa, que negócio legal é esse, né? A gente já percebe que o rap é muito mais falado que cantado. Mas tinha muita gente que também não conseguia cantar falado. E aí, mas será que eu não posso fazer rap? Mas começaram a produzir. E aí eles chegavam no meio dos shows e pediam licença para poder apresentar também a sua poesia. Então eu não cantava,
mas eu declamava. O que acontece? O Mano Brown, que é o líder, né, do grupo Racionais MCs, que é o principal grupo de rap do Brasil, ele queria ser parte dele, ele queria cantar samba, mas ele era muito ruim para cantar samba. E aí o que ele foi fazer? Ele começou a fazer o rap. Poxa, quando chegou aquilo para ele, ele achou legal. Mas tinha gente que nem o rap conseguia fazer, né? Que é difícil você botar um ritmo em cima e cantar, né, em cima de uma batida. E as pessoas começaram a fazer isso. Então a gente tem assim nomes hoje que já são conhecidos Brasil afora, como o Sérgio Vaz, a gente tem o Ferrez, que são pessoas aí que puxaram a linha de frente disso. Mas, ao mesmo tempo, uma outra obra de literatura marginal que a gente considera, e aí fugindo um pouco da poesia, é próprio Cidade de Deus, que é um grande marco, porque ele vem mostrar a realidade da periferia, no caso das comunidades, contado por alguém de dentro. O olhar era sempre de fora. O que acontece? Essa produção literária que estava tendo já não dava conta de dizer tudo aquilo que acontecia, porque às vezes era uma visão superficial. Então eu preciso estar dentro para poder contar realmente como funciona. E é muito louco, porque a gente tem mania de taxar muitas coisas que acontecem da periferia, né? Então a gente começa a reforçar alguns estigmas, alguns rótulos, e não é isso. Então, necessariamente, as pessoas pensam assim, mas a literatura marginal é só crítica, ela é só fala de criminalidade, só fala de coisa ruim. Não necessariamente, né? Ela também fala das belezas sutis que tem dentro da comunidade, que às vezes a gente não consegue enxergar. Fala de uma valorização, da relação do dia a dia, né? O rap vai trazer muito assim, que vergonha não é ser pobre, mas também não pode ser orgulho, né? Mas consegue perceber as sutilezas, né, e as belezas existentes que tem nisso. Então eles precisavam falar, né? Então é um novo olhar acerca da periferia, né? Esse novo olhar é compartilhado a partir da perspectiva de quem mora lá e principalmente para quem mora lá. Então eu sempre digo assim, não é que eu tenha que ler, não tenho que ler Machado de Assis, não tenho que ler outros livros, eu tenho que ler tudo isso. Mas se não fazer sentido para mim, eu não vou ler. Porque como é que funciona a escola? Vai ter prova, né? A Lúcia tem até que ler um livro porque vai fazer prova, né, Lúcia? Qual que o professor passou? Dom Casmurro. Então, ela tem que ler porque vai fazer uma prova. Ela não tem que ler enquanto fonte de prazer de leitura. Então, isso bloqueia, gente. Ainda mais dentro do universo que a gente vem de uma defasagem escolar, eu nem consigo entender o que está lá. Então, para que eu vou começar a ler aquilo? A gente para e pensa hoje, por que os livros fantásticos, né, de literatura fantástica, fazem tanto sucesso? Porque mesmo que seja baseado na fantasia, a pessoa que lê consegue se encontrar lá, sabe, no universo de imaginação. Faz mais sentido para ele. Então, talvez, se eu for preparado para ler Dom Casmurro, para ler Capitães de Areia, para ler outras coisas, quando eu começar a ler, eu vou ter uma outra relação. Então, no primeiro momento, a periferia ela começa a produzir coisas que têm a ver com o seu cotidiano, e aí eu me reconheço naquilo, e eu faço disso uma escada. Então, cada vez eu vou subindo mais. Então, sim, eu vou ler Machado de Assis, eu vou ler outras pessoas, mas é um processo. Não é que você tem que começar sempre... eu vou falar de baixo, no sentido das relações iguais, daquilo que eu entendo do meu cotidiano, para depois chegar. Tem gente que, né, já chega naquilo que é um pouco mais complexo, vamos dizer assim, porque ele está preparado. Mas tem gente que vai ter que ser por esse caminho. Você vai ter que condicionar ele no bom sentido. Ele vai ter que descobrir o prazer pela leitura, né, o prazer por escrever, o prazer por se reconhecer ali também, né? Então, não é fácil, mas a gente cria um bloqueio. Então, é por isso que cada vez mais as pessoas estão se afastando. Mas a literatura marginal, ela consegue resgatar isso, né? Até comentaram que ontem na palestra o cara falou, né? A margem passa a ser o centro. Mas é isso, né? Então, passa a ser o foco ali. Eu começo a colocar em primeiro plano aquilo que eu vivo, aquilo que é minha realidade, aquilo que está no meu meio. Então, eu começo a dar mais sentido. Então, o que será que meu amigo está querendo dizer? Né? E é muito louco porque a partir de 2000 a gente vai perceber que a literatura marginal periférica ela ganha mais força e ela se consolida principalmente com vários, né? A gente tem um movimento muito forte do sarau em vários lugares, né? Então a gente vai ter o sarau da Cooperifa, que já está aí há mais de 10 anos, o sarau do BIM, que hoje à noite tem aqui, né? A gente tem o Elo da Corrente, o Ocupa, e vai ter vários outros. Aí você pensa assim, como é que toda quarta-feira num bairro, né, que vem de uma cultura extremamente violenta em São Paulo, as pessoas se reúnem para poder sentar e fazer um sarau, compartilhar poesia.
No primeiro momento parece coisa de louco, até porque a literatura ela estava muito elitizada. E a gente começa a democratizar. A literatura marginal ela é a própria democratização da literatura. É dizer que está ao alcance de todo mundo, né? Então, é a comunidade se apropriando daquilo que ela vive, mas através da leitura, pode ser através do rap, pode ser através da dança. O hip hop traz muito isso. E é um resgate também da valorização, do processo de identidade. E isso é muito bacana. Então, a literatura marginal, que também alguns chamam de periférica ou de rua, ela tem como objetivo também dar vez e voz aos excluídos da periferia, né? E é excluído não só no sentido do direito social, mas às vezes do direito de você poder ter essa boa relação com a literatura, com a arte, porque parece que não é nosso, né? Quando eu chego lá na Fundação Casa e levo uma antologia poética ou do Carlos Drummond ou do Mário Quintana, o menino fala, esse cara está falando que tem nada a ver comigo, né? Ou, não, isso não é leitura para mim. E aí eles querem, não, traz um rap aí, senhor, traz um funk aí, isso tem a ver comigo. Mas por quê, né? Ele acha que não é dele, ele acha que não é para ele. E através da literatura marginal a gente consegue fazer essa ponte. Não, é para você também. Isso é seu, isso é seu, isso é de todo mundo, entendeu? Você também não precisa ficar preso só no seu mundo. Não, isso não serve para mim. Não, serve para todo mundo. E é legal isso. E aí, quando ela dá vez e voz, né? Mas assim, eles não tinham voz? Claro que eles tinham voz, claro que eles atuavam, reivindicavam, mas de uma maneira mais poética também, né? Então isso é muito bacana. É a própria democratização da literatura, é o uso excessivo da licença poética se contrapondo às mazelas sociais. O Mano Brown fala assim, como é que ele fala assim, na música Nego Drama, ele fala, esse não é mais seu, ó, subiu, entrei pelo seu rádio, peguei, você nem viu. Mas não é isso, aquilo, você não queria, seu filho quer ser preto, que ironia. E aí ele fala assim, seu filho, né, de classe média, chega, fala ginga, fala gíria, gíria não, dialeto, né? Então, por que esse uso mais excessivo da licença poética? É você começar a dizer, no sentido mais amplo, não da gramática, da ortografia, da concordância verbal, que nós vai errado. Não, é você começar a considerar o que essa pessoa traz a partir do seu universo, porque tem um significado. Então, a maneira como ele escreve, o nós vai, e aí eles vão trazendo várias gírias, aquilo faz sentido para ele, porque é a maneira como ele se relaciona dentro da periferia. Aí as pessoas falam, nossa, mas você está incentivando ele a escrever errado. Não, no primeiro momento eu estou reconhecendo ele, né? E dizendo que isso tem um significado, tem um sentido, tem um peso, tem um valor. Eu não estou desmerecendo, porque é muito isso que a gente faz, a gente pega, joga no lixo e fala, não, isso não serve, não pode ser assim. E mostrar para ele que a partir disso a gente pode chegar num outro lugar. Então é muito engraçado, porque a gente pega a primeira poesia ou a primeira letra de música que eles fazem dentro da Fundação Casa, e a gente falou, opa, mas, legal, isso é o que você traz, a gente discute com eles, e aí a gente vai evoluindo nesse processo. Aí evoluir não é você escrever bem porque você fez um soneto, porque você fez um haikai, porque você usou uma rima sofisticada. Não, é você poder ampliar o leque dele e ele poder ter uma visão maior. Então, assim, eu considero o meu espaço, eu considero essa minha vivência, eu considero essa minha gíria, eu considero esse meu falar errado, né? Que talvez não seja falar errado, né? Para começar a fazer outras conexões, outras relações com o mundo, começar a pensar de forma mais ampla, né? Mas eu não posso desconsiderar isso no primeiro momento, né? O que a escola muitas vezes faz é desconsiderar isso no primeiro momento, né? Então, é legal que o menino faz uma letra de música lá, né? O adolescente faz uma letra de música, e aí ele mostra às vezes para a professora do ensino formal, né? Que lá eu trabalho dentro do eixo de arte e cultura, então são oficinas de literatura marginal. Aí a professora fala assim, nossa, mas que música violenta, não, mas não tá legal, mas... Aí ele escreve você, aí escreve você com S, aí ela está se preocupada em falar com você com S, e aí diz para o menino, não está bom ainda, diz para o adolescente, não está bom ainda, né? E aquilo trava o adolescente. Aí ele vai trazer comigo, aí eu quero poder entender por que ele escreveu daquele jeito, o que ele está trazendo, né? O que isso quer dizer, mas eu preciso ter ele bem perto, né? E é a resistência, né? Então, ao mesmo tempo que eu faço uma crítica às questões sociais, eu também divido aquilo que é belo, que muitas vezes a gente acha que não tem isso dentro da periferia. Com relação à literatura marginal, alguém quer questionar alguma coisa, né? Então, pode.
Ah, não, é um processo, né, quase pedagógico aí você precisa fazer de aprendizagem com eles. Tem um caso que eu vou falar, né, assim, teve uma época que eu estava trabalhando com quase 30 adolescentes numa oficina, numa sala bem apertada, a gente sentava no chão, e aí um dia chegou um menino, né? E aí ele chegou na aula, todo mundo olhou para ele assim e falou: "Mas o que você está fazendo aqui? Você não sabe escrever? Literatura é para quem sabe escrever", né? Então, quando os profissionais vão divulgar a oficina lá dentro, não, literatura é um negócio que você escreve e lê. Mas tem um monte de adolescente que não sabe nem ler e escrever lá, que só foi sendo passado automaticamente de série. Aí eles falam: "Não posso estar lá". Mas esse adolescente, né, vou usar um pseudônimo aqui para ele, Mário, ele entrou, ficou de canto ali, aí eu ouvi essa fala, falei: "Não, mas não tem problema, não precisa escrever, saber ler para a gente fazer literatura, porque isso está relacionado ao que você sente. Você sente? Então você produz literatura, né? Você só não põe no papel, né?" Aí eu, beleza, mas qual que é o seu objetivo aqui, Mário? "Ah, eu queria fazer uma carta para minha tia, mas eu não sei escrever, né?" Aí, no primeiro momento, ele sentou do meu lado, ele foi falando, eu fui fazendo um registro da oralidade dele, tudo bem. Aí passou uma semana, o educacional que acompanha os adolescentes lá dentro chegou e falou assim: "Olha, o Mário foi fazer aula de alfabetização dentro da Fundação Casa, que ele não cumpria, né, o que ele podia fazer." Eu falei: "Nossa, ele foi fazer?" Ele está tentando aprender a escrever. Então, assim, ele foi buscar, porque aí fez sentido para ele escrever e ler, entendeu? Porque ele tinha um objetivo com aquilo, que era poder se comunicar com a tia dele. Então, quando faz sentido para ele, né, o porquê de escrever você correto e não mais escrever com S, eles mudam, né? Só que é isso, tem que ter um significado. Se não tiver um significado, não me toca. Preciso do microfone? Eles estão fazendo o registro, aí só falar no microfone. Eu trabalho com um grupo de idosos, né, com um clube da terceira idade de Atibaia, né? Nós temos um grupo de literatura e nós temos isso que você acabou de falar também, que é interessante, que é você fazer o registro oral. Porque nós temos muitas pessoas que são contadoras de história, de muito velhinhas, né, senhoras, e que não sabem escrever. E agora você me deu uma ideia, porque eu vou começar a fazer o registro oral dessas histórias, né, para ver que depois o que vai acontecer, né? Mas é bacana, mas é isso mesmo. Aí chegou uma hora que o Mário conseguiu produzir sozinho, porque ele foi se aperfeiçoando para isso também, né? E assim, você vai instrumentalizando esse adolescente, a pessoa, né? Você vai instrumentalizar o idoso ali para que ele possa fazer isso. Então, poxa, tem gente que fala assim: "Eu não gosto de ler." Aí eu levava o gibizinho da Mônica. Opa, comecei a ler. Aí depois a gente vai, né? É um processo natural. Agora não dá para a gente desconsiderar esse processo. Eu queria fazer um diálogo com essa expressão marginal e essa questão da educação, desse trabalho que é muito de educação, né, de formação, vamos dizer assim, que foi fruto da intervenção de vocês dois. Porque a expressão marginal, por exemplo, a gente que, lá dos anos 60, por exemplo, era uma parcela da elite que passou a fazer marginal. Consciente, alguns até lutando contra os seus próprios demônios, gente que chegou ao suicídio, por exemplo, né? Lutando com os seus próprios demônios, tal. Muitas vezes se envolveram com muita droga, inclusive não só no Brasil, nos Estados Unidos, tal, né? Em outros lugares do mundo, né? E, por exemplo, eu acho que o movimento, o rap, né, do movimento paulista, né, do hip hop, que é assim, tipo assim, ó, vamos. Você fala para fora, mas você fala principalmente para dentro, ó. Mano, você não assalta o branquinho, não assalta o playboy, por quê? Porque sobra para você. Você não usa droga, porque os brancos podem usar droga lá nos palacetes, mas se a gente usar aqui na periferia, sobra para você de um jeito que não sobra lá, né? Então, eu acho, e essa leitura que eu fiz do rap paulista, principalmente, né? Que foi um movimento mais organizado politicamente, inclusive com um projeto, né? Então, nesse sentido, eu queria ligar isso, por exemplo, esses movimentos todos são muito irmãos dos movimentos de igreja progressista, da teologia da libertação, do movimento sindical de resistência que ajudou muito a transformar o Brasil,
dos anos 80 para cá, né? E que aonde tem um elemento, eu fui educador tanto formal como informal, né? Então, no formal, tem uns elementos que, se o professor tiver boa formação e tiver afeto, solidariedade, ele pode, ao mesmo tempo, fazer isso que você falou que fez, que é essencial para dar o start, né, para dar o pontapé, mas pode fazer com afetividade, falar, ó, se você aprender a norma culta, você é mais respeitado e valorizado. Eu, por exemplo, dava aula no colegial, aí aluno escrevia com lápis, fazia a prova com lápis. Eu falava assim, nunca faça a prova com lápis. Eu acho que você não deve fazer, estou te dando um conselho como educador. Porque o que você escreve no lápis, alguém pode adulterar, pode apagar e colocar outra coisa no seu lugar. Então, o que você quis expressar... Então, eu acho que essa questão da solidariedade, do afeto, né, a questão da fraternidade, né, que perpassou muitos movimentos, né, que com o hip-hop, por exemplo, com o movimento rap, com o movimento hip-hop, insisto, paulista, porque eu não conheço os outros lugares, parece que não são iguais, né, de um perto período, né, da década de 80 para cá, né, até 90, eu acho que tem essa solidariedade, tem essa afetividade, que às vezes a gente não entende, né? Quem está fora não é. Chamam de irmandade, né? Eles tem uma irmandade muito forte, né? Dentro da Fundação Casa, né? Que nesse, eles estão cerceados do direito de liberdade, né? Então eles estão pautados no eixo de disciplina, eles não têm o indivíduo ali, o adolescente ali, que é um sujeito de direito quando ele está fora, né? E o ECA traz isso, mas ali dentro esse direito dele é anulado. Né? Então, ele deixa de poder escolher e faz tudo aquilo que as pessoas decidem por ele. Né? Ele não tem mais direito sobre o corpo dele, não tem autonomia sobre o corpo, não tem autonomia sobre o que ele vai fazer. Né? Então, a individualidade dele deixa de existir ali, ele deixa de escolher por conta de estar cumprindo uma medida socioeducativa por um delito que ele fez. Né? Então, a escola para ele... Para que eu vou estar na escola? Eu sou obrigado aqui. Para que eu vou fazer literatura se me jogaram para fazer aqui? Ele só quer saber de ir embora. Então, o trabalho não funciona se não tiver o vínculo. Então, assim, é o vínculo. E aí ele se reconhece na gente. Por que a escola formal lá não dá certo, mas os eixos de oficina dá certo? O grafite, o rap, a literatura, a capoeira. Porque, primeiro momento, ele olha nesse educador, nesse arte educador, e é muito comum assim, poxa, mas o senhor não é da minha quebrada? Você não é gente que nem eu? Então, ele já começa a igualizar as relações aí. Então, opa, né? Aquilo muito que o Paulo Freire fala, né? O educador, ele precisa sair daquele pedestal para estar nesse mesmo. Se ele não tiver, ele não consegue formar esse vínculo. E lá é o vínculo que a gente consegue fazer o trabalho. Sem esse vínculo, não conseguiria, né? Então, a palavra essencial é vínculo, que não existe vínculo também, né? Sem afeto, porque o vínculo lá, através da autoridade, de uma medida disciplinar, não funciona, né? E assim, eu nem quero entrar nesse mérito, se é justo, se não é justo que ele está cumprindo, mas assim, a gente percebe que tem algumas coisas que a gente precisa rever. Cidade dos Homens, a história daquela... Eu não lembro o filme, que é uma patricinha que começa a namorar um rapaz da... Maré, né? Que é o Romeu e Julieta do Morro. Ajudou também a focar mais em literatura marginal? Eu estava até, né, esqueci o nome dela, mas o sobrenome é Buarque de Holanda lá. Isso. Ela diz o quê, né? Que a partir do momento que esses movimentos começam a ganhar força, qual que é a tendência? Você abafar ele. Então, assim, já não é mais o rap numa perspectiva de ganhar direitos, né? Aí ele passa por uma análise sociológica da coisa. Aí alguns tentam desconsiderar, mas ao mesmo tempo ele começou a ganhar uma outra proporção que já não deu mais conta. A gente pensa assim, há 10 anos atrás falava de rap era música de bandido. Aí agora você vê que nem onde é que está o crioulo doido, onde está o MC, onde é que estão essas pessoas. É uma outra coisa. E aí eu digo mais, o que o funk vem sofrendo hoje, né? É claro que a gente vai ver vários estilos de funk, mas assim, hoje o funk está marginalizado. É uma cultura que não serve, né? Mas ele vai passar pelo mesmo processo do rap. A minha também. Sim, atrás dos grades, isso.
Ah, isso, Jesus chorou. Tem um preconceito muito grande. Dá licença só um pouquinho. Diogo, por questão de tempo, né? Logo às 11 horas nós vamos ter uma oficina. Então, a sugestão é que, pós a oficina, quem quisesse conversar fosse lá na tenda Cassiano Ricardo, o Diogo bate um papo, tá? Após, e agora ele vai estar apresentando, finalizando a apresentação dele, e estão todos convidados, né, Diogo? Eu acabei de te agendar, você concordou, tá bom. Vou continuar aqui, até 10 para as 11 aqui a gente faz? Até às 11. Até às 11? Depois das 11, na tenda Cassiano Ricardo, que é ao lado da igreja, tá bom? Então, nós e eu, né? Então, eu já escrevia, já tinha uma relação, né, com a poesia, mas não com essa conotação de crítica social, com essa, né, se reconhecendo como poeta marginal. Mas é a partir do universo da Fundação Casa que eu percebo essa responsabilidade, né? Que eu precisava também assumir isso dentro de mim. E aí eu vou começar a dividir com vocês agora algumas das produções dos adolescentes. A gente está em processo de construção de um livro chamado Calibre 12, na cara do Brasil. Então, Detenção Sem Muro. Eu sou fugitivo de onde vim, e lá sou procurado. Sem saber, eu já vivi encarcerado. Na vida onde me criei, era uma detenção sem muro. Eu vivia lá, iria morrer lá. Aqui, minha alma e corpo estão livres. Mas até onde essa prisão vai me perseguir? Detenção sem muro, quero fugir, fugir. Né? E aí eu comecei... Eu comecei a pensar assim, o que tem por detrás dessas poesias que esses adolescentes trazem? Quanta subjetividade tem aí e a gente não consegue perceber? Porque tem um discurso muito forte na mídia do que o quê? Todos que estão lá são selvagens, são assassinos, são isso, aquilo, né? E a gente cai de novo nesse discurso sempre da redução da maioridade penal. E as estatísticas mostram que menos de 10% de todos os crimes cometidos por adolescentes são crimes hediondos, ou seja, crime de morte, né? Homicídio, latrocínio. Então, aí eu comecei a pensar, opa, tem um humano aqui atrás que a sociedade desconsidera quando ele vem para esse outro lado do muro, quando ele fica à margem. E aí eu começo a perceber, o que eu percebi? Aqui, pela primeira vez, eu consegui entrar em contato com essa humanidade que ele tem, que as pessoas não levam em consideração. A literatura conseguiu proporcionar isso para eles também, porque as pessoas escrever, se eu chegar aqui, quem escreve aqui, levanta a mão, por favor. Quem não escreve, levanta a mão. Tá. Por que você não escreve? Viu? Quem falou que ela não sabe escrever? Se a literatura... Então, é a mesma coisa que eles falavam. Literatura não é para a gente, não. Eu não sei nem ler e escrever, por que eu vou fazer isso? Então sim, mas aí é que tá. Ah, poesia. Poesia não é para mim, não. O legal é que eles falam assim, poesia, então vou mandar para a menina. Estouro, senhor. Vou mandar poesia para a menina, vou mandar na carta. Você me ajuda? Traz uns poemas aí. Né? Então... é para isso que eles ligam. Ou não, poesia é coisa de boiola. Eles falam assim, aí você vai desconstruindo com eles. E aí, eu lembro da minha primeira oficina com eles, que eu cheguei falando o que você trouxe. Eu cheguei assim, ó. Vocês conhecem poesia? Não, a gente não conhece, não. Então, quer ver? Vocês conhecem sim. O que é, clara e salgada, cabe em olho, pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inimiga da dor, morada predileta. Na calada da noite ela vem, refém da amnésia. E aí eu fui falando, né, esses versos para eles, aí terminei. Aí eles, senhor, essa música aí é do Racionais MC, Jesus chorou. Eu falei, então, uma vez a gente estava no sarau, ela foi declamada e todo mundo aplaudiu de pé e perguntou, quem que é esse artista bom que fez isso? Aí a gente, Mano Brown, do Racionais MC, as pessoas, mas quê? Como é que a gente não conhece? Aí eu falei, o rap é poesia. Olha como vocês sabem poesia, vocês fazem poesias através da música de você. E aí eles começaram a perceber, isso é tudo nosso também, né? Isso é legal. E a partir disso, quando eu comecei a perceber essa produção deles, aí eu pensei, a literatura é de todo mundo, né? E aí, com relação a alguns devaneios, é o seguinte, né? Tic-tac, cai a chuva, mas esse não é o seu barulho. Eu gosto das palavras e às vezes quero falar por elas, quando na verdade elas falam por nós. Escrever é arte e todo mundo é artista. Mas e os que não sabem escrever? Então, escrever não é arte.
Sentir é arte, todo mundo sente. Cada um do seu jeito, mas sente. Logo, todo mundo é artista. Todo mundo faz arte. E a arte é a gente, e a gente é a arte. Escrever é apenas uma forma de exteriorizar a arte que sentimos, mesmo quando criamos o sentir. Hoje, não escrevo tudo o que sinto, mas sinto tudo o que escrevo. Então, a partir disso, qualquer um pode ser poeta, porque a poesia está na vida, entendeu, gente? E era isso que eu precisava mostrar para eles. Quando eles tiveram essa relação, eles perderam o medo de escrever com a ortografia correta, de conjugar o verbo certo e começaram a colocar o sentimento ali. E a partir do momento que eles entregam o sentimento, a gente começa a proporcionar uma reflexão para a mudança. Aí ele consegue se ver ali. Então, no primeiro momento, ele escreve cheio de ódio, porque ele está naquela condição, porque ele não teve o tênis que ele queria, porque ele não teve o celular, porque vários fatores. E depois ele vai começando a reavaliar isso. Mas você precisa estar... né? Eu vou insistir muito nessa questão de você precisa entender o universo, não só dele, mas de cada pessoa. Precisa considerar aquilo que ele traz. E aí parece que Fundação Casa e literatura são um universo tão distante, né? Periferia e literatura são um universo tão distante, porque a gente vem de uma cultura que a literatura está elitizada. E não é isso. Quer falar? Não? Tá. Aí, ó, metade. O frio das grades é como a saudade. Quando a saudade vem, a mente vai a mil. Pensamentos que vão e vêm. Queria que a liberdade viesse também. Coração partido é como a vida pela metade. Esses são alguns poemas que integram o livro, tá? Acreditar. No passado das senzalas, da opressão e dor, um povo sofrido e lutador. No presente a favela e o morredor, cheio de pessoas carentes, à procura de uma luz meio embaçada. Mas se bobear o falcão ou a polícia mata. Aqueles que oprimiram no passado, agora oprimem no presente. Políticos desonestos vivem livremente. Barreira que nos impede. Saudade. Algo que sentimos e não conseguimos explicar. Coisa que queremos e no momento não conseguimos alcançar. Liberdade. A tristeza de uma mãe é como a solidão de um preso. Um pássaro sem asas é como um detento sem sua liberdade. Cercado por grades, trancado por cadeados, percebeu uma coisa. Não há coisa melhor que o amor de uma mãe. Gotas salgadas são enxugadas. Em mim uma revolta, palavras bem colocadas. Tem horas que mergulho em cenas de ilusão, no mar de lágrimas refém do coração. O poeta sonhador se tornou um sofredor, em busca da felicidade que não conquistou. As algemas se quebraram e as correntes foram ao chão. Versos de um poeta que fala com o coração. Liberdade. O verde das florestas se destaca sobre os montes. Eu desejo a liberdade para desbravar o horizonte. Essa poesia do Danilo, né? Danilo infelizmente faleceu, né? Os outros nomes estão com pseudônimos, mas o Danilo ele acabou, né, nesse desencontro da vida, né? Não tem a pretensão de mudar a vida de ninguém lá, né? Eu quero poder agregar alguma coisa e aí ele vai entender se através dessa experiência, desse contato com uma arte que traz um significado, pode ajudar isso na vida dele. Mas aí eu penso assim, nossa, então não deu certo com o Danilo porque ele acabou falecendo, né, em guerra de tráfico. Não é que não deu certo. A poesia foi válida para ele, né? Então, enquanto ele escrevia lá dentro da Fundação Casa, ele esteve livre. Ele libertou o espírito dele, ele transcendeu, ele foi para outro plano, entendeu? Não importa se você faz isso por um momento, mas já está valendo, entendeu? Então, isso é muito bacana. E aí as pessoas pensam assim, poxa, mas... olha, algumas ali a rima não está bem estruturada, a rima é todo ar, né? Que rima pobre. Fala, gente, pobre é toda rima ou todo processo de arte que você faz e não tem sentimento. Isso é uma arte pobre. Agora, toda manifestação da arte que vem com sentimento, ela é muito bem elaborada. Isso aqui, gente, está carregado de sentimento. E aí o que é mais louco... Oi? Não, está em processo de publicação, está terminando a antologia. Ortográfica? A gente tentou alterar o menos possível, né? Porque isso que você vai perceber, numa primeira poesia do menino, você vai ver do adolescente com muito erro. Depois você vai ver uma próxima, você vai ver esse processo de mudança, que é aquilo, né? Então a gente quer preservar. Mas é claro que na próxima eu vou falar para ele, olha, não é dessa maneira que escreve, né? Você poderia fazer desse jeito, né? Mas a ideia é preservar esse processo, até para entender. Deixa eu ver o tempo aqui. E aí o que é legal, que a gente fica pensando assim,
Todo mundo conhece haikai aqui? Né? Haikai, um estilo de poema japonês, né? Um terceto, né? Tem que ter 3 versos, tem toda uma série de regras, é quase uma equação matemática, né? E às vezes a gente pensa assim, poxa, escrever uma poesia, às vezes rimada, já é difícil, imagina fazer um haikai. E é legal que é isso, eu fui experimentando com eles várias coisas, a gente trabalhou microcontos, a gente trabalhou acróstico, a gente trabalhou haikai, e aí eu trouxe aqui algumas produções de haikai. É claro que hoje, na definição de haikai, para ser considerado haikai, você tem que ter pelo menos uma das características, né? Não precisa ser aquele original que o Basho fazia, que é um pouco mais difícil, né? Mas aí eles começaram a produzir haikai, isso é muito legal, né? Então, chega a visita e mata a saudade, fecha o portão, saudade renasce. Sonho de liberdade que não chega ao final, o barulho da porta, acorda ladrão. O voo do tucano, sensação de liberdade, sobra a saudade. Angústia que mata, na espera que fico, abraço de alívio. Saudade domina, esperança me guarda, sede de felicidade. E aí é legal, porque você apresenta para ele, ó, a gente vai fazer haikai. A ideia é chegar nisso. Não, mas eu não tenho capacidade para fazer isso não. Isso não é para mim não. E você vai desconstruindo. E aí você faz um trabalho de resgate da autoestima, sabe, da autovalorização. Você vai trabalhando o autocuidado, vai trabalhando o projeto de vida. É você dando um outro sentido para a arte, né? Então isso é muito bacana. E eles não precisam fazer o haikai na sua essência, né? Mas através disso precisa ser um processo de reflexão. Isso que é bacana, né? É você dar asas para esses meninos. E aí a gente precisa dar asa para todo mundo. Está faltando asa no ser humano, né? A gente está muito concreto, muito racional e pouco sentimento, né? A gente precisa se desprender disso. Aí, né, gente, a ideia do livro, que é uma construção coletiva, né? E a gente vem trazendo as poesias, vem trazendo as outras formas de produções literárias e, ao mesmo tempo, relatos, né? E é legal porque tem adolescente que traz relato assim, da sua primeira passagem dentro da Fundação Casa, mas teve adolescente que teve 3, 4, 5. Tem aquele exemplo do Mário que eu trouxe, ele teve 8 passagens na Fundação Casa, ou seja, ele viveu a infância dele a adolescência dentro da Fundação Casa, né? E aí a gente precisa repensar, né? Tem uma reflexão social que a gente precisa fazer a respeito disso e entender onde é que será que a gente está errando, né? Olha, vamos só lembrar que ele tem que encerrar a palestra agora às 11 horas, infelizmente. Então, saindo daqui, ele vai estar conversando com aqueles que quiserem na tenda Cassiano Ricardo, tá bom? Agora ele vai finalizar a apresentação literária e continuamos lá, tá bom? Obrigada. Qual é o seu nome? Marta, não, que bom que você tocou nesse assunto, porque tem a ver com a conclusão, né? Não é fácil, a gente vive uma contradição. E as principais pessoas que deveriam acreditar na mudança, né, subentende-se que quem vai trabalhar acredita nessa causa, são as que mais desanimam, são as que pisam em cima da construção de projeto de vida desses adolescentes, e aí você puxa, né, você dá um passo para frente e 2 para trás, é difícil.
Mas eu sempre trabalho com eles um trecho da música também do Racionais, que é o seguinte, que o Mano Brown fala, a gente precisa contrariar as estatísticas, né? Então, se você fala que você vai ser médico aqui dentro, ou até mesmo lá fora, ninguém vai acreditar em você, né? E é impossível não nos tornarmos aquilo que pensam de nós, porque de tanto falar, uma hora a gente vai achando que é só isso que tem para a gente mesmo. E aí eu falo, não, a gente precisa contrariar essas estatísticas, sabe? E aí, sim, você pode ser médico, mas você também pode ser um pedreiro e ser feliz. Qual é o problema em ser pedreiro? Qual é o problema em ser gari? Qual é o problema em ser um auxiliar administrativo? O importante, o carro-chefe, tem que ser uma felicidade. Mas que felicidade é essa, né? Mas é difícil, mas a gente tem que persistir, né? É a luta dos contrários, assim, e a gente vai tendo que buscar estratégia. Então, eu falo assim, vocês não blindaram a sua mente? Então vamos blindar a sua mente também, porque de pessimismo já tem muito aqui. Então vamos se apegar no que é positivo e vamos contrariar as estatísticas. É sempre esse discurso que eu faço, porque é isso que eles querem mesmo. Vocês estão fazendo o jogo do sistema que vocês tanto criticam. Quando você assalta, você acha que você está indo contra o sistema? Não, amigo, você está indo a favor do sistema. Olha a indústria de segurança que existe, quanto dinheiro isso gera para as outras pessoas e quanto gera para você, sabe? E aí a gente vai fazendo essa reflexão com eles, aí eles vão entendendo. Mas assim, é dia após dia, é contínuo, né? Mas às vezes dá vontade de desanimar, né? Que nem assim, a gente sabe que o sistema é duro, mas não pode ser muito duro, né? É. Pessoal, como já foi dito, né, eu vou estar com vocês na tenda e a gente pode continuar o bate-papo. Eu só queria agradecer mais uma vez a Fundação Cultural, agradecer a organização do Festival da Mantiqueira, agradecer a presença de vocês aqui para a gente estar trocando, né? E eu queria terminar dividindo com vocês duas poesias, né, que aí foram construídas esse ano. Eu produzi uma série de poesias, né, que gerou até um trabalho no SESC, depois eu posso mostrar para vocês. São os cartazes poéticos, que são os perifericamente humanos, né? Então, reconhecer ser humano dentro da periferia, ser humano dentro da Fundação Casa, né? Então são os perifericamente humanos, né? Mas esse ano teve dois momentos muito significativos lá dentro da Fundação Casa, e aí eu queria dividir com vocês, para a gente poder encerrar. É uma poesia chamada Bicho de Sete Cabeças. E aí, 7 de janeiro e o jogo dos 7 erros. 6, 5, 4. E até quem zerou já nasceu errado. 7 vidas vezes 7 desejos, igual a 49 mil sonhos presos em 7 anos de azar. O azar é a invenção do destino, daqueles que negam oportunidades para aqueles que atiram pedras no espelho da sociedade. Nossos marginais são reflexo da desnutrição dos sonhos de nossas crianças, que vivem a dieta da televisão, da ostentação, das mentiras das novelas e dos comerciais. O achocolatado aqui não tem 7 vitaminas, mas sim 7 substâncias ilícitas: maconha, cocaína, crack, lã, sacola, êxtase e anfetamina. E ainda dizem que sonhar não custa nada. Mentira. Sonhar custa o zóio da cara, custa a própria liberdade, custa a própria vida. Custa a liberdade do corpo inteiro dentro de uma fundação. O Caio, irmão. Vinícius primo. Alex vizinho. William colega de sala. Alisson, desconhecido. Ricardo, parceiro. Andrei, o Andrei poderia ser eu mesmo. 7 cabeças, a mesma sentença, prisão. Mas no meu sistema, 7 cabeças e uma nova sentença. Contrariar as estatísticas. Contrariar as estatísticas e ser livres. A gente voa no bater de asas do coração. Obrigado. Então é legal que quando a gente estava em sala de aula, e aí, às vezes os meninos pedem assim, fala uma poesia aí, senhor, né? E aí
tá bom. Então aí eu olhei para aquelas 7 pessoas dentro da sala e falei, poxa, como poderia ser eu aqui, como poderia ser meu irmão, como poderia ser meu amigo, como muitas vezes já foi assim, né? E aí eu percebo, poderia ser a gente não dá conta disso, né? A gente só para pensar nesse problema quando acontece dentro da nossa casa. E falando um pouco dessa loucura aí, que é uma loucura isso, né? Você construir e alguém desconstruir, mais ou menos assim, ó. É o tremor da água ardente, a febre do rato, a insônia diária, o ranger dos dentes. É a noia que não passa, psicose que grita, a saudade que maltrata, a lembrança que alivia. É a castração de sonhos, hemorragia de pesadelos, selo de qualidade que alimenta o desespero. É pouca coisa para quem está de fora, muita, mas muita para quem está de dentro. Já não faz diferença. Mas em cima do piano tem um copo de veneno. Beber não é loucura. Loucura, gente, é não ceder. Obrigado.